Shalom, queridos irmãos, que a paz do Eterno esteja sobre a vida de vocês. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o tema Abominação Desoladora e a Marca da Besta. Este é um tema bem complexo de falar, pois envolve diretamente questões muito sensíveis que são abafadas pela mídia e censuradas, até mesmo pelas plataformas digitais de mídias sociais. Sem dúvida, falar da marca da besta ou abominação desoladora causa muitas controvérsias, principalmente entre os próprios líderes religiosos e as comunidades científicas. Muitos líderes das religiões tratam esse tema como apenas um simbolismo, sendo os avanços científicos nessa área somente alterações físicas comuns, como se o mundo não fosse regido pelo espiritual. Outros conduzem um discurso onde afirmam que a marca é somente uma espécie de código de barras, onde será feita a leitura de informações pessoais e financeiras, e sem esta não será possível comprar e nem vender, como se fosse somente um microchip que será colocado sob a pele, na região da testa e da mão. Outros ainda afirmam que a internet é a marca, onde aquele código www usado nos endereços de sites representam um número 666 codificado no alfabeto hebraico, e através da internet ninguém poderá comprar e nem vender. Mas hoje, irmãos, olhando para onde o mundo está caminhando, vemos que a marca da besta se trata de uma questão muito mais complexa, e que já está em plena efetivação e evolução no mundo, diante dos nossos olhos. Ela tem caráter espiritual, de selamento espiritual, muito antes de dar-se a conhecer no nível físico. Portanto, a marcação, tanto com a marca da besta, quanto com o selo do Altíssimo, é um processo que já se iniciou nesse tempo do fim. Acreditamos que já estamos no quarto selo do Apocalipse, e o selamento dos santos e dos ímpios está acontecendo desde a abertura do primeiro selo nesse eco do fim. No entanto, isso é um processo, e o final de todo esse processo da marca da besta é a desconexão completa com o Criador e a adoração e fidelidade a Satanás. Assim como o final do processo de selamento dos santos com o selo do Altíssimo também acaba ao final do sétimo selo, onde há a descrição real e figurada dos 144 mil selados. No entanto, muitos estão sendo levados pelas narrativas do engano de Satanás. Nós estamos vivendo o Apocalipse bíblico, e o Eterno está desvendando muitos segredos nos dias atuais. É tempo de revelação, irmãos. E chegou a época do Pai revelar aos homens esse segredo, esse mistério bíblico, pois ainda há tempo para o arrependimento. Vamos seguir em frente então. Acompanhe este estudo com muita atenção. A marca da besta, em resumo, é a chamada manipulação genética, associada a vida neste mundo que será governado pelo anticristo. Genética associada ao sistema financeiro e às leis da sociedade, que são os organismos que governam os passos e ações dos homens neste mundo. Ou seja, alteração genética dentro da Matrix, controlada pelo príncipe deste mundo caído, Satanás e seus filhos. Existe um longo caminho de história da evolução humana até entendermos a real atuação da marca da besta e a abominação desoladora. Uma verdade que muitos ignoram por erros de doutrina nas igrejas ou porque querem ignorar intencionalmente é que Satanás e Eva tiveram interação, relação física e espiritual. Sim, isso é verdade. Não foi somente um comer de um fruto, uma maçã como muitas religiões divulgam, que trouxe toda a queda espiritual e física do homem e da mulher,
o fruto é literal, mas também uma metáfora ao que realmente aconteceu. Não à toa o castigo de Eva se dá na área sexual. Desde então a semente maligna, a primeira sendo Caim, vem tentando alterar e modificar o DNA humano. Em um estudo mais aprofundado das escrituras e da cultura e literaturas hebraicas, você terá essa compreensão de que houve essa semente da serpente introduzida no ventre de Eva. Com isso fica claro compreender o texto de Gênesis 6. Porém, inimizade entre ti, Satanás, e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Abel é filho legítimo de Adão, com o DNA do Eterno. Caim é filho da serpente, contaminado com o DNA da serpente, com o mal. Essa guerra de sementes ocorre desde o início da criação. Já na época do dilúvio, a hibridização e a manipulação genética atingiram seus pontos altos. Com o domínio da semente da serpente e quase extinção da semente de Adão, o Pai teve que intervir com o dilúvio, justamente para romper esse domínio e preservar a semente santa. Isso se deu através de Noé. Se você fizer a leitura do livro de Enoque, que é um livro citado nas Escrituras por Judas, Pedro e até mesmo o próprio Messias, você verá que Noé já nasceu diferente, de acordo com o relato de seu pai, Lameque. Ele veio com a genética restaurada, como a de Adão antes da queda. O próprio Messias veio com a genética restaurada, sem pecado, sem o DNA de José e de Maria, que deu à luz virgem. Isso tudo para Yeshua exercer seu papel de Salvador e o nosso sumo sacerdote, e através de seu corpo, seu sangue e seu sacrifício, poder restaurar a humanidade. Continuando, irmãos. O fato é que a marca da besta final se dá no fim dos tempos, como profetizado no livro do Apocalipse, onde há o selamento dos ímpios e dos santos. A marca da besta será o selamento para os ímpios, e estes, ao aceitarem tal marca, estarão automaticamente condenados e receberão o juízo do Criador, pois não se arrependerão dos seus pecados. Muito bem, a manipulação genética se dá com a criação ou modificação dos seres que são reproduzidos ou modificados de forma artificial. Isso, por consequência, traz modificações no DNA humano, causando mutações, hibridismo, quimeras. Essa manipulação evoluiu para a recombinação de DNAs. Veremos isso mais adiante. A tecnologia CRISPR, muito utilizada já em plantas e animais, é uma tecnologia de edição de genes baseada no uso de nucleases engenheiradas ou quiméricas. É uma engenharia gênica que cria animais e plantas geneticamente modificados e melhorados de acordo com a ciência desse mundo caído. O sistema enzimático quimérico CRISPR é uma ferramenta maligna que realiza modificações genéticas precisas e específicas nas cadeias de DNA ou cria rearranjos no genoma. Isso tudo começa a ser utilizado agora na espécie humana. É importante salientar que estamos fazendo um resumo sobre esse assunto e essa tecnologia. Se quiser buscar conhecimento, procure mais a fundo esse tema na internet, em artigos científicos, publicações, mas sempre com olhos espirituais, buscando o auxílio do Pai em entender esse assunto. Aqui neste vídeo, queremos fazer links com as Escrituras, especificamente com as profecias bíblicas ligadas a toda essa questão da ciência e da medicina. Veja que tal ciência produz e altera seres de forma artificial e não contém o fôlego de vida, dado apenas pelo Criador.
Esses seres não são criação do Eterno, mas sim aberrações, consideradas abominações para o Pai. Mais à frente, vamos mostrar o desenvolvimento e a evolução da engenharia genética nos tempos do fim. O culminar de toda essa manipulação se dará com a fusão homem-máquina, conhecido como transhumanismo. Veja que esse tema já é discutido em palestras, fóruns internacionais, sendo considerados avanços para a humanidade, como o Homem 4.0. Essa é a narrativa da elite mundial, que é satânica, trabalha e faz alianças com Satanás e seus demônios, e quer a todo custo seguir com esses avanços, convencendo e persuadindo toda a humanidade. A marca da besta será a tecnologia que Satanás usará para controlar e dominar a mente e os corpos de todo o mundo. A abominação desoladora é o início do processo e se consuma no homem com o seu selamento. Aquele que recebe a marca da besta já possui todo o desenvolvimento em seu ser, no seu DNA, até a conclusão final, que é a desconexão da sua alma e do seu corpo com o Criador. O Eterno não se comunica com seres abomináveis, porque a Bíblia afirma que aqueles que aceitarem a marca da besta já estariam condenados ao juízo divino. Por que a salvação no Messias não alcançaria esses ímpios selados? Nós vamos procurar elucidar e responder essa questão nesse vídeo. Como já falamos, nos dias de Noé também ocorria essa corrupção genética. O livro de Gênesis cita que a carne tornou-se corrompida, lá em Gênesis 6, verso 12. Aqui neste versículo está se referindo à estrutura do DNA que foi modificada, foi corrompida. E isso aconteceu devido ao cruzamento de mulheres humanas com anjos caídos, que geraram os Néfilins, que antigamente eram seres grandes, com mais de 3 metros, que trouxeram o caos naquela época. Além dos descendentes da genética de Caim alterada que se disseminou sobre a terra. Um adendo é que esses seres ainda se reproduzem entre nós. No entanto, não apresentam características tão distópicas em relação ao homem natural. Isso tudo foi sendo feito com alterações genéticas, melhoramento genético efetuados por demônios e homens maus. Muito bem, voltando ao dilúvio. Desta forma, o puro DNA humano imaculado se perdeu nos dias do dilúvio, mesmo em seres vindos da linhagem de Adão, restando apenas Noé. Por isso Deus manda o dilúvio para destruir tudo, pois tudo estava manchado por esse hibridismo não permitido por Ele, o Criador. Essa mistura de anjos com humanos. Nada de bom sai disso. E era preciso começar de novo. Essa influência dos anjos caídos, liderados por Lúcifer, de tentar de todas as maneiras atrapalhar o plano divino, continuou e continua. E hoje ela se dá não só através do sexo, mas pela engenharia genética, que com a tecnologia do DNA recombinante, por exemplo, altera o DNA humano. A mesma ação no passado ocorre hoje de forma travestida de ciência moderna, engenharia genética e transhumanismo. Um dos sinais da vinda de nosso Messias é a comparação com os dias de Noé e o aparecimento da abominação desoladora. Guardem, irmãos, esses dois pontos, como nos dias de Noé e o aparecimento da abominação desoladora. É daí que nos situamos no tempo das profecias e na volta de nosso Senhor. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 37. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, estiver no lugar santo, quem lê entenda. Mateus 24, 15.
Agora, por que Satanás quer corromper a criação original? Por que ele quer modificar o nosso DNA? Porque nós somos o templo do Pai. Nosso corpo, nosso DNA é o templo do Deus vivo. Estamos conectados a Ele. As Escrituras dizem isso. Somos livros escritos por Ele, inclusive com seu nome, o tetragrama escrito, assinado em nosso DNA. E Satanás procura se assentar dentro da casa do Eterno, invadindo e controlando o DNA humano. Ele quer colocar o seu trono no lugar onde está o trono do Pai, numa conexão com o nosso corpo. Satanás não pode criar, mas ele pode usurpar o lugar. Por isso o profeta Daniel disse que a abominação se assentará dentro do templo do Altíssimo. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora. Daniel capítulo 12, verso 11. Isso quer dizer, irmãos, que o nosso DNA seria em dado momento invadido por novos elementos que Daniel, ao profetizar a Nabucodonosor em seu sonho da estátua, determina como sendo durante um reino que misturará o ferro com o barro. O ferro, um elemento associado ao barro, que faz alusão a nós, seres humanos. Já existe nos dias atuais processos científicos usando o grafeno, também conhecido como o ferro líquido. Este componente está presente nas picadas e está sendo testado em muitas outras terapias. É um componente revolucionário, segundo a ciência moderna. Nós vamos encerrar este vídeo neste ponto para não ficar muito extenso. Esta primeira parte foi uma introdução ao tema. No próximo vídeo, que será a continuação deste assunto, vamos falar de forma mais específica. Mostraremos um breve e recente histórico sobre a manipulação genética até os dias atuais e faremos algumas conexões bíblicas. O importante é vocês compreenderem que a marca da besta é todo um processo e se inicia com a abominação desoladora, invadindo o corpo humano, o templo do espírito. E a marca da besta é o culminar de todo esse processo, ou seja, a completa desconexão com o Pai. Entendendo isso, facilitará a compreensão dos vídeos a seguir. Continue conosco acompanhando este tema, pois temos certeza que o final será revelador e norteará os nossos passos daqui em diante. Não se esqueça de se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. Curta, compartilhe e deixe o seu comentário. Nos ajude a espalhar esta mensagem. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Shalom.